que nós criamos ao nosso redor esse campo. E esse campo alimenta a gente. Muitas vezes esse campo acaba te limitando. Fala, eu sou tímido, eu sou tímido. Por quê? Porque você está criando isso. E o campo está te prendendo. Então, agindo nesse campo, eu posso mudar isso daí. Tá? Ou você, eu sou uma pessoa que eu não sou criativa. Por quê? Não, é um campo que você criou e ele está te alimentando. Então vamos mudar esse campo? Vamos, tem várias formas. Né? Os 7 reinos tem muitos tipos de manipulações energéticas. A voz mesmo, falar, mensagens, você pode ouvir naquele livro. Operar, existem outras formas também, a gente vai ver. Tá? Então é importante isso. Nós criamos, e todo mundo tem essa estrutura em si. E muitas vezes a pessoa fala, puxa vida, minha vida vai dar errado. Né? Não consigo. É porque ela está mantendo esse campo em cima dela. Ela mesma, na linguagem espírita, é o obsessor dela mesma. Ela mesma. Ela cria a estrutura reforça a vibração dela e ela devolve e fica presa. Está cheio de exemplos assim. Estou cansado disso. Incrível como a gente gosta de sofrer. Tem, né? Tem. Agora tem o outro lado, aquele que cria vibrações fortes, fala, eu posso, eu sou poderoso, eu quero, e a estrutura fica forte, alimenta ele, ele é bem sucedido. Hoje tem, está na moda aí o segredo, né? O filme do livro, que é mais ou menos isso, a lei da atração, mas é você alterar a tua estrutural. Desejar criar e manter a estrutura, depois vai te alimentando e você começa a ter, a tua vida muda. E aqui nós entendemos que os caboclos devem fazer isso. Eles agem nessas estruturas, mudando a vida da pessoa. É quando ele fala, seu caminho vai abrir. Por quê? Porque ele está alterando o campo estrutural da pessoa. E a pessoa ainda não percebeu que está no mundo espiritual, né? Uma estrutura que existe, que está prendendo ela, que eles estão trabalhando, eles estão tirando aquela estrutura, até que chega uma hora que a vida começa a mudar mesmo. E a pessoa daí começa a ficar feliz, alegre, contente, a vida dela prospera, né? Ela mesma muda o campo dela, auxiliada pelas entidades, né? Eu te falei que precisa de muita força de vontade. Se a pessoa tiver a força de vontade, ela faz tudo isso sozinha. Mas nós ainda, né, somos fraquinhos, precisamos do auxílio deles. Até para fumar. Cadê o exemplo dele? Eu falei de propósito, né? Eu falei de propósito, você que tem fumantes aqui. Mas olha, você vê que interessante o conceito, como o conceito vai embora no campo estrutural. Eu acho que eu esgotei, teria mais um que eu não estou lembrando qual é. Eu falei da matéria, da cidade, da própria pessoa, das estruturas espirituais, da tua casa, do perispírito, né? Que é o corpo espiritual. Eu acho que eu acabei esgotando todas o campo estrutural. Mas nós vamos fazer um curso só de campo estrutural. Aí nós vamos puxar os conceitos das outras doutrinas, né? Egrégora, vamos puxar formas mentais, vamos puxar tudo para um estudo em conjunto e dar a visão do campo estrutural para a gente poder entender melhor isso. Pode falar. Os espíritos conseguem resistir à reencarnação? Os fervorosos conseguem resistir a essa força da reencarnação por muito tempo? Também não também é a mesma coisa. Na realidade é um assunto complexo, né? Eu não posso dar uma resposta muito simplista. Mas não existe força maior que a de Deus. A vontade maior é de Deus. Então, se Deus quiser, ele não resiste, não. Ele vai reencarnar na força. Pode até abortar, se contorcer tudo lá dentro, mas ele vem. Aí vai depender da força, né, de Deus. Agora, eles têm a força de vontade. Alguns têm. Mas o espírito de luz tem muito mais. Aqui dentro do terreno, por exemplo, no caboclo, nós estamos cansados de ver aqui os trabalhos de transporte, de puxada. Então eles vão lá, trazem 3, 4, 5 e 1, aí, os exus, os mares, tudo amarrado, já vem. Quando está aqui dentro do terreno, é porque já está amarrado. Não vem de livre espontânea vontade, não. Mas quando a gente fala amarrado, não é com a corda. É um campo estrutural, né? Prendeu a entidade e trouxe ela aqui, e a entidade não pode se mexer, fica aqui. Né? Aqui, quando a gente faz o transporte, está cansado de ter isso aí, trabalho de magia, vida. Nós não damos nada em troca. Aqui não tem, eu quero isso, encruzilhada, vela, pinga. Aqui não tem nada, não se dá nada. Ou você, por bem, se afasta, ou vai ficar preso numa estrutura dessas aí depois, mas é outro problema. Eu vou entrar no médico, que é coisa interna da casa. Tem coisas que eu não posso revelar, né? Que é coisa interna da entidade, é só para quem está aqui dentro. Vai subir aqui, é o céu de graus, são 7 graus.
Então, para cada grau, a pessoa vai passando o tempo aqui dentro, ela vai aprendendo, vai vendo, né? E junto da base teórica, ela vai enxergando, interpretando as coisas. Tá certo? Mas é isso, quando chega então uma entidade dessas aqui, ela já está presa. É a vontade das entidades, a corrente da casa, os guardiões da casa. Os guardiões também, estão lá. Os Exus da casa, vão lá e com a força trazem aqui. Daqui, como a gente não faz troca, não faz nada disso, ou vai por dentro ou vai ficar em algum lugar aí. Né? Não compete a mim falar para vocês agora, aqui nessa parte da aula. Tá? Continuando o nosso curso. Eu vou falar mais 5 minutinhos, que eu fiz até agora uma revisão, mas é importante. Revisão não, um complemento do campo estrutural, né? Que eu não podia ficar sem falar do campo estrutural. Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte do campo estrutural? Vocês perceberam que ele envolve uma série de coisas. E se a gente começar, então, pegar um conceito, a ideia que eu passei para vocês, e começar a entrar na biologia, entrar no dia a dia de vocês, eu falei, no fechou, vocês vão começar a enxergar coisas que vocês não enxergavam, com certeza. Eu já falei que o poder está no conhecimento. Eu tenho vários exemplos, né? Do magnetismo, da radioatividade. Quando o homem não conhecia aquilo, não tinha nada. A partir do momento que ele conheceu, é o estrago. A potência, o poder que conta com a sua vida. Esse campo estrutural que cada um cria, o ensino, quando o negativo não pode atrair outros seres, com certeza, espirituais negativos, com certeza, com certeza. E começam a alimentar, e daí que se afunda cada vez mais. Mas esse nós também regulamentar. Vou dar um exemplo de depressão. Está cheio, né? Fica depressivo, cria um campo que está tudo escuro. Começa a atrair entidades também depressivas que vibram da mesma forma. Aí pode ocorrer delas começarem a alimentar esse teu campo, e aí você afunda. Aí tem que ter um trabalho duplo, afastar aquelas entidades primeiro, e depois destruir e alterar aquele campo estrutural para você começar a reagir. Um outro exemplo que tem claro é o alcoolismo. Alcoolismo, com certeza. Os mesmos são tremendamente envolvidos. Exatamente. Normalmente é a falta também de. É complicado aqui mesmo, né? Mas drogas, tudo, né? Não vou entrar, mas tem um campo estrutural e tem um processo obsessivo, com certeza. Tem que trabalhar tudo isso, trabalhar, e tem o físico, né? O alcoolismo está provado também que tem a questão da parte física, né? Então você trabalha no processo de desobsessão, afastando as entidades, e depois alterando o campo estrutural da pessoa para ela começar a alimentar um novo tipo de padrão vibratório, e por último cuida da matéria. O processo seria esse. Então dentro do serviço tem que tomar junto. As paixões, tudo, aquelas coisas assim. Aquela história, cada um fuma, cada um faz o que quer na sua vida. Eu não estou aqui para criticar ninguém, eu já fumei, né? A esposa fuma, não é? A questão não é essa. Mas é para mostrar, né? Quanto é difícil a gente desenvolver essa força de vontade. Quanto é difícil. Não é fácil. Aquele espírito, a pessoa morreu pelo fumo, por isso aí. Ele passa a ser um espírito sofredor, ele se sente como se ele tivesse culpa da sua morte. Na realidade aí, o que ocorre é o seguinte, já é um outro detalhezinho. A gente morre, e normalmente quando a pessoa já está muito apegada à terra, ou tem muitos vícios, ela tem necessidade. O espírito não é porque desencarnou que ele já está livre. Não, ele tem um campo estrutural em cima dele. Ele tem um campo estrutural que é exatamente o que ele era, que mantém. É o próprio espírito dele, ele se mostra lá, aquela estrutura, tanto mental, emocional e físico. Aí ele fica preso, ele tem um vício, ele sofre, ele tem necessidade de fumar, tem necessidade de beber, comida, tem necessidade de comer, só que não tem nada disso, mas não tem. E o desespero? Né? E o desespero? A pessoa está acostumada, imagina um drogado, como é que a gente fala, drogado não é o termo, né? Uma pessoa que sai de cocaína, né? Um viciado. A gente sabe que é terrível a dependência. Imagina um lado de lá para todo mundo. Deve ser terrível o sofrimento do espírito. Tá? Não é da matéria, é do espírito. Então o sofrimento é espiritual, não é físico, mas porque ele não tem o corpo. É o próprio espírito que sente aquela necessidade, aquele desespero e não tem. No caso, então, quanto mais simples a pessoa conseguir ser espiritualmente um plano encarnado, acho que vai facilitar muito o desafio posterior. Com certeza.
Quanto mais você conseguir, de certa forma, ter domínio sobre essa atração da matéria, né? Isso, comida, prazer, tudo isso, o poder de ter as coisas, tudo isso apega as pessoas aqui, isso gera sofrimento. Então é que você desencarna, que o teu espírito se afasta, ele solta o teu corpo, mas quando diz assim, rompe o laço, que não é laço, o termo é laço, mas aqui são as vibrações. Ele corta essa vibração que está mantendo a estrutura do teu corpo e se afasta, o que ocorre? Não tem mais nada. Acabou. É uma outra realidade. Ele não tem mais o poder, porque as pessoas ficaram aqui, que era material, o dinheiro dele, os bens dele, estão tudo aqui. Lá não tem, lá é outro problema. Outro departamento. O cordão de prata, que a gente não usa, verdade, é um feixe de ondas emocionais, entendeu? A ideia é essa, o cordão de prata seria isso. Isso é até uma coisa que se questiona das entidades que bebem, que fumam. Na realidade, essas entidades não são entidades de Umbanda. Existem entidades que têm necessidades, que humanas. Vamos dizer assim, eu não vou entrar no mérito, porque eu não quero polemizar, né? A gente vai falar no final, eu vou falar do Exu, eu vou falar do Quiumba também. Mas são entidades apegadas à matéria. Agora, o uso do fumo, de bebida e de outros elementos dentro do ritual do Umbanda tem outra finalidade. Tem outra finalidade. Mas o caboclo, dizem que não, tem pessoas que não sabem. Por exemplo, o caboclo está fumando um charuto aí, ele não está fumando porque ele tem vício de fumar charuto. Ele está usando aquilo para fazer uma pagelança, ele está defumando pelo sopro, do ar quente, das ervas e tal. É um processo, então, de limpeza até do teu campo estrutural. Ele está usando os elementos magísticos. São as plantas, são as ervas. Que são dos 7 reinos, que eu vou falar. Fogo, planta, mata, a gente vai entrar aí depois. Mas, então, a parte interna do trabalho, as pessoas não entendem. Então, deixa mais para frente, eu explico a partir da doutrina, né? Como é que a gente manipula aquilo. Mas no espírito humano, ele não tem isso. Tá? Agora é aquilo que eu falei. Por aí tem muito lugar que você fala com o mundo. Tem muita gente alimentando o mundo, mantendo o mundo. Tem gente, eu acho um absurdo, que eu já ouvi falar, até alguns espíritos sofredores, eles prendem, mantêm e usam aquilo para magia negra. Tem gente que faz isso, tem muito isso. Então, infelizmente, tem muita coisa por aí que foge totalmente da Umbanda. E põe uma plaquinha lá dizendo que não é Umbanda, a gente fala. Por favor, eu respeito todos os cultos, a favor de Deus. E a visão que eu estou passando dentro de uma sala de aula, dentro do terreno, da maneira que nós trabalhamos. Né? Ninguém está falando aqui, vai trabalhar dessa forma, não, a ideia não é. Eu só estou mostrando a posição da doutrina, como é que é feito aqui, certo? Dessa forma. Exato. Exato. Aqui, que é tudo fresco, né? Manipulação energética. É a magia. Eu estou brincando, mas o termo é manipulação energética. Eu vou manipular as vibrações das energias dos 7 reinos. Nada mais é do que uma magia, né? Tá certo? Então vou dar uma paradinha para o café e depois eu vou continuar entrando na matéria de hoje, que é uma coisa interessante também, tá? Vamos falar dos corpos espirituais, da estrutura da matéria, tá bom? A gente vai continuar então na parte da aula. Matéria nova, agora é assunto novo. Estrutura da matéria. Estrutura da matéria. Estrutura da matéria, tá? Eu falei do campo estrutural, que é ele que organiza a matéria, né? Ele estrutura a matéria. Agora, a gente vai fazer aqui, vou mostrar para vocês, mais uma etapa, né? Como é que nós entendemos, como é que a matéria é organizada, tá? Eu esqueci uma coisa que eu quero comentar sobre esse assunto. Eu estava falando de campo estrutural, eu esqueci de falar, eu falei das estruturas criadas pelos espíritos por nós, né? E eu sempre faço uma interrogação aqui. E quem é que mantém uma planta, uma pedra, uma chama, a água, um rio, um mar? Quem é que mantém essas estruturas? Vai ficar a pergunta aqui, porque eu falei que tudo que existe é criado por entidades. E as entidades mantêm, o espírito mantém essas estruturas. E essas estruturas materiais? Uma rocha, uma pedra, igual aquela do cristal, né? A água, o fogo, o ar, a ventania. Quem mantém essas estruturas? Porque tudo isso tem estrutura. Campo estrutural.
Então fica a pergunta aí, a gente vai tentar responder, é na segunda parte do curso agora, até o final, a gente tenta responder, mas vamos pensando nisso daí. Uma floresta, né? Tá certo? Bom, estrutura da matéria. Para nós, se vocês forem pesquisar, eu vou mostrar para vocês que eu fiz um levantamento ali, as várias correntes, elas têm visões para explicar como é que é a matéria, ou como é que é o corpo, né? Então tem aqueles corpos espirituais, né? Corpo físico, etérico, elétrico e tal. Nós temos uma visão nossa aqui, que é uma visão bem simples, tá? Então eu vou explicar rapidamente para vocês. Para nós temos a matéria dividida da seguinte maneira. Uma primeira faixa aqui, que é a parte física. Nós chamamos de física. Tá? É a parte sólida, física. Depois disso, eu tenho uma outra estrutura aqui, que eu chamo de etérica. Tá? Mas eu vou explicar o que é esse etérica aqui. É um campo etérico, na realidade. Eu vou dizer o quê? Isso aqui está dentro do universo material. Na dimensão espiritual, na dimensão material, na dimensão espiritual, eu tenho aqui o quê? O campo estrutural. O campo estrutural. Depois eu tenho o quê? As vibrações, que mantém esse campo estrutural. Tá? Isso é a matéria comum, a matéria. A pedra, é assim. O que é o campo etérico para a gente? Né? Eu falei em uma das aulas sobre o éter. O éter é um conceito já desatualizado. Né? Então, para nós, dentro da nossa visão aqui da doutrina, nós entendemos o seguinte: toda a matéria é formada de átomos. Né? E os átomos têm grupos de elétrons girando, e esses elétrons têm carga elétrica. Então, quando uma carga elétrica se desloca, ela gera campos eletromagnéticos. Então, toda a matéria tem ao seu redor campos eletromagnéticos. Se você pegar uma pedra, um copo de água, um pedaço de ferro, qualquer elemento material, isso a ciência já comprova, tá? Você tem campo eletromagnético ao redor dela. O ser humano tem? Tem, lógico, é matéria. E além da própria matéria do campo, nós temos o que? Eletricidade bioelétrica, né? Temos o sistema nervoso da gente, que corre impulsos elétricos. Temos os impulsos, né? O eletrocardiograma, o que é? Ele mede impulso elétrico aqui do músculo, do coração. Encefalograma, o que é? Os impulsos elétricos da cabeça. Então o corpo da gente está cheio de campos eletromagnéticos. Tá? Esse conjunto todo de radiações eletromagnéticas são várias. O corpo humano tem, as pedras têm, o planeta Terra tem, não tem a ionosfera, não tem um campo magnético terrestre. Então, todo objeto material, desde uma caneta, uma pedra, e nós também, pessoas, nós temos ao nosso redor um conjunto, um campo eletromagnético. A esse campo eletromagnético, nós damos o nome de campo etérico. Para nós, a definição é essa. Parte física da matéria, parte eletromagnética, e depois na dimensão espiritual, o campo estrutural. Tá? O nome etérico, eu comento até no livro, é uma homenagem. O conceito de éter, né, o corpo etérico, é um nome que a mim usado em várias tradições. Então nós não tivemos o nome de campo etérico. Mas não é o conceito do éter, não. É o conceito de campo eletromagnético. Quando o Celso comentou numa das aulas aí do efeito Kirlian, lembra? O efeito Kirlian. Teve uma aula que você comentou alguma coisa, o efeito Kirlian. Foto Kirlian. Efeito Kirlian, foto Kirlian. Ele age aqui, ó, no campo etérico. É no campo etérico. Agora, esse campo etérico, se você observar no desenho, eu vou me aprofundar um pouco aqui nisso agora, ele está entre o estrutural e o físico. Então, ele reflete a situação do estrutural. E reflete a situação do físico também. Tá? Mas, para nós aqui, é isso que eu quero marcar bem para vocês. Ele é bem definido. Ele é um conjunto de radiações eletromagnéticas que tem no teu corpo, que tem no planeta, que tem nos objetos, em qualquer lugar que tem. Esses campos eletromagnéticos, eles podem ser, dependendo da natureza deles, bem próximos do objeto. 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros, 2 milímetros, 2 centímetros, dependendo da natureza.
E existem outros campos eletromagnéticos que vão distantes. Por exemplo, vou dar um que é do dia a dia, mas ninguém pensou nisso. A luz. A luz não é uma onda eletromagnética. Quando eu recebo uma radiação de luz grande, o que acontece? Meu corpo absorve e reflete uma parte. Essa reflexão que está saindo faz parte do meu corpo etérico, dentro da nossa definição. Então, ó, o que vocês estão vendo é uma parte do meu campo etérico. Então, existe uma parte que está bem próxima do meu corpo, que é onde é energia elétrica, né? Dos nervos, né? Dos músculos, eletrocéfalo, eletrocefalograma que a gente faz, né? Para ver os impulsos da. Como é que é? Tomografia? Não é tomografia na cabeça. Né? Eletrocéfalo, ele mede os impulsos elétricos. Tomografia também, né? Então, vocês verifiquem que existe um conjunto de campos eletromagnéticos até chegar à luz. A luz também é. Então, o etérico, para nós, ele pode se afastar bem do corpo. Então, a gente considera a luz. Ele pode ir bem longe. Tá? Ele pode ir bem longe, a gente pensa em termos de luz. Agora, o importante é ter essa visão aqui, que é campo eletromagnético e é material. Pertence ao universo material. Tá? O etérico seria a aura. Isso, exatamente. É que a gente define bem o conceito de aura. Porque se você vai estudar a aura, você percebe que tem visões diferentes, né? Tem uma que é espiritual, tem outra que é etérica, tem outra que é... Então, ora é física, ora é semimaterial. Então, o que a gente faz aqui? A gente define bem isso aqui. Nós não chamamos de corpo, chamamos de campo etérico. Então, eu tenho o físico, o campo etérico e depois o campo estrutural. O campo estrutural já está na dimensão espiritual. Tá? É dessa forma que nós entendemos que a matéria é formada. Qualquer matéria. O corpo humano é assim também. O corpo humano não, nós, as pessoas, nós somos assim também? Somos. Só que tem uma pequena diferença. Aqui, eu tenho o quê? O espírito. Eu tenho o espírito. Então eu tenho o espírito, que é a mônada. Eu tenho aqui as vibrações espirituais que estão mantendo o meu campo estrutural. E eu tenho o campo etérico e o campo físico. Então, essa é a estrutura do homem para nós, do ser humano, e dos objetos é igualzinha sem o espírito. Por quê? Essas vibrações aqui são vibrações que tem aí do espaço, que eu vou falar mais para frente, que são os orixás. Quer dizer, então, eu sou barrigudo, porque meu espírito permite que eu tenha barriga. Não, você está trabalhando na matéria, você está trabalhando na matéria, exatamente. A gente vai ver agora sobre isso. Como é que eu faço a interação de cada um desses aqui, ó? Você vai ver. Vou fazer isso aqui. Como é que você pode perder tua barriga? Tem várias formas. Se você ficar só alimentando o teu estrutural, você pode até perder, mas vai demorar. Agora, se você trabalhar direto no físico, vai ser mais rápido. Você está vendo? Porque já chegou a nível de Mas aí matéria. você poderá ter carências. Eu sei. Tem que trabalhar aqui também, né? Acho que tem que trabalhar os dois. Tudo, tem que trabalhar tudo. Atenção! Obrigado, senão não é. Só para ter uma ideia, por exemplo, um processo de doença, ela vem daqui para cá. Ela vem lá do espírito, campo etérico, campo estrutural, campo etérico e chega no físico. Então, quando a doença já chegou aqui no físico, já atravessou tudo isso aqui. Então, você pode tratar uma doença, uma pessoa, antes dela se manifestar. Por exemplo, você pode detectar ela no etérico. E não é só uma questão assim, como é que a gente fala? Metafísica, não. Etérico, por exemplo, a tomografia é um equipamento que já está agindo nessa dimensão. Ele vai lá no teu corpo ver que já tem lá uma molécula, uma célula já com problema, né? O câncer hoje é detectado assim, outras doenças, o tumor, é um etérico, ó. Antes de chegar e estourar totalmente no físico. Então você consegue antecipar etapas. E é possível também agir aqui, ó. Tá? Então, nós entendemos isso, que a doença ela vem daqui, citando do espírito, estrutural, etérico e físico. Fala. Então, é mais ou menos perispírito, não? É o perispírito, isso, lembra da definição que eu falei? O espírito, ele tem o perispírito, que é o campo, nós não chamamos aquele perispírito que é a linguagem espírita, né? Chamamos de campo estrutural. Mas é o perispírito, é o corpo espiritual. Eu fiz foi você ter falado.
Eu fiz um levantamento aqui, para vocês verem que interessante que é essa área, né, que a gente vai estudar, se aprofundar nos conceitos. Eu fiz uma pesquisa do campo etérico, do corpo etérico, as várias visões, os vários nomes que existem, né? Então eu vou falar um pouquinho do etérico para vocês. Eu encontrei aqui, na apostila nossa que tem isso, 34 nomes, ou conceitos. Então, por exemplo, como é que é chamado esse campo etérico? Para nós é campo etérico. Duplo etérico, corpo etérico, corpo vital, que é a luz do espírito, corpo prânico, veículo do plano, corpo bioplásmico, né? Corpo biocósmico, corpo energético, aí se aproxima um pouco mais da gente que é a energia, né? Primeiro corpo de energia, corpo diáfano, corpo efêmero, veículo da vitalidade, corpo de vitalidade, casca luminosa, reflexo do corpo físico, aerossoma, armadura energética, contracorpo, cópia vital humana, que na realidade é um campo que está ao redor, não cópia, né? Corpo aetérico, corpo bardo, que é tibetano esse conceito, corpo biocósmico, corpo leptoílico, corpo leptomérico, corpo ódico, corpo unificador, Dijan e Koch, então, os termos que eu não sei a origem, tá? Reboque energético, Umbra, veículo semifísico, véu do corpo humano, véu etérico, ponte corpo humano e Pranamaya Coxa. Olha só, 35 nomes e sinônimos da mesma coisa. Agora é 34, agora tem 35, campo etérico. Aqui é chamado só de campo etérico. Mas definimos bem, tá? É o quê? Eletricidade, eletromagnética. Toda a matéria é gera, tá? E é possível atuar nela, tá certo? O campo estrutural, para nós, é campo estrutural. Mas se você pegar a natureza, qual é a natureza do campo estrutural? Mental e emocional. Então, se você abrir e chegar naquelas coisas que falam do campo mental, do campo emocional, o astral. O mental e o astral, que eu vou falar sobre isso agora. Tá certo? Mas a nossa visão é essa, é bem simplista. 3 estruturas, não é corpos, que a gente usa a expressão de corpo aqui, a gente usa campos, o corpo está aqui físico. Depois eu tenho campo etérico, campo estrutural e o espírito alimentando. Tá? Podemos manipular qualquer uma dessas energias, eu vou falar agora para vocês. Tá? No seu conceito do etérico seria somente um divisor ou teria uma função? Não, ele está aqui entre a matéria e o campo estrutural. Teria outra função? Ele protege, com certeza. A parte eletromagnética te protege de muita coisa. A finalidade é uma proteção. A própria Terra tem uma ionosfera em volta dela. O Sol tem todo um campo eletromagnético. A gente vê aí essas tempestades magnéticas. Nós podemos até chamar aquilo de... na realidade é um campo etérico. Em volta do planeta, em volta do Sol. E aquilo se expande. Tá? Então nós temos isso também. A gente tem. Tá? Então seria uma proteção só do físico e não do campo... Não, é mais do físico, né? É mais do físico. Mas também do campo etérico. Mas a proteção que você diz é que tem a proteção vinda da matéria ou vinda do espírito? Aí que está, isso é o conceito. E seria a proteção dos dois? Claro, eu vou dizer, ele está intermediário, tá? Mas a finalidade principal é a matéria. Tá? Ele está aqui, ele está fisicamente, eu vou dizer que ele está ao redor da matéria, ele dá uma proteção para a matéria. Agora, ele protege também o campo estrutural, mas a ação é diferente, aqui é uma ação espiritual, aqui é uma ação física. Eu vou dar um exemplo só para você entender isso aqui que eu fiz ali, as várias maneiras de você atuar nesses campos. É porque ele não estaria, ao invés de entre os dois, após o campo etérico, a proteção dos dois. Quem estaria depois? Não entendi isso. O etérico. Não, o etérico é depois da matéria, porque ele é gerado pela matéria. O etérico é gerado pela matéria. Não, lembra que eu falei dos átomos, dos elétrons? Então, essa estrutura é que gera. Agora, esses átomos estão organizados de que maneira? De acordo com o campo estrutural. Entendeu? É uma coisa só complicada. Ele entra em muitos detalhes. Eu falei, ele vai ficar falando do campo estrutural. Ele não englobaria dentro dele o corpo físico, o corpo estrutural?
Não seria uma proteção dos dois gerados. Depende do seu ponto de vista. Depende do seu ponto de vista. É que eu vou dar um exemplo agora. Se você estiver atuando nele, você vai agir na matéria e no estrutural. Agora, se você estiver atuando aqui no campo estrutural, você vai atuar só nele. Se você estiver atuando na matéria, você vai atuar na matéria e no etéreo. Eu vou dar um exemplo para poder entender isso aí. Agora eu torno a falar, isso aqui faz parte do campo estrutural. A gente vai fazer uma curso só disso, tá? Não dá para entrar em muitos detalhes. O importante que eu preciso agora é o conceito que toda matéria tem esse campo etéreo, nós temos, né? E temos o estrutural também. E aqui as vibrações que mantêm. Isso é o conceito que eu preciso para a gente poder entender a ação dos orixás da matéria. Em alguns lugares, alguns centros, eles usam o termo cascão. Cascão. O cascão seria o campo etérico ou seria... Aí depende da teosofia que usa esse termo, né? O cascão é meio complicado porque é quando desencarna. O espírito desencarna e fica um duplo dele, né? Isso, só que não é definido, não é definido se aquilo é matéria ou se é espírito. Se for espírito, é o campo estrutural que ainda está mantendo um pouco de vida. Porque, por exemplo, muitas localidades onde tem ocorrências de assombração, na realidade são cascões, são campos criados pelo corpo do ser que já não existe mais e que continua habitando lá naquela casa por se sentir em casa. É uma estrutura, um campo que ainda existe que não foi totalmente destruído. Então, porque aí é que a minha questão na realidade. Nesses casos, qual é a interferência da energia espiritual na manutenção desse cascão? Porque não, aí depende do conceito. Para nós, dentro da nossa visão, eu não aceito a ideia do cascão assim, como você está falando, mas tudo bem, seria um campo estrutural que está tendo vida, ele tem uma estrutura lá e o espírito já se desligou dele, só que ele não acabou ainda, mas a tendência é ele se dissolver, porque ele não está sendo mais mantido pelo espírito. A não ser se você tiver trabalhos de magia e tal, mantendo o cascão, que a gente vai falar sobre isso também. Aí é outra coisa, né? Você mantém aquilo, porque você começa a vibrar e dá vida àquela coisa. Esse é o problema. Nesse campo é o campo dos estudos, por exemplo, do pessoal que quer gravar voz espíritas, coisas do passado em televisão. Aí é que está. Aí é aqui. Depois que eu falei naquela aula, quando eu comentei com vocês, falando dos equipamentos. Na realidade, o equipamento atua aqui, não é etérico, mas é só a ação do espírito aqui. Mas todos os equipamentos que existem, pelo menos até hoje, que eu conheço, ele pega aqui, ó. Então, é etérico. Ele é magnetismo. O outro espírito não poderia estar alimentando esse etérico? Não, isso aqui é uma estrutura. Não, isso aqui é uma estrutura. Não, o etérico o outro não pode se aproximar. Não, aqui não. Esquece o corpo do ser humano. Pensa na pedra. Vamos pensar numa pedra. Uma pedra que é mais fácil para não confundir um conceito. Senão a gente vai criar uma série de situações, até possíveis, né? É muito vasto o campo. Mas pensa na pedra. A pedra é isso, é a matéria, o campo etérico e o campo estrutural. E vibrações vindas do qual estão mantendo aquela estrutura. Tá? Essas vibrações, no momento, não interessam a origem delas, são várias. Vocês vão ver. Eu vou explicar isso na próxima parte do curso agora, que agora vai começar a ficar bom, porque a gente vai entrar mais no lado da Umbanda, da magia. Mas é essa vibração aqui que está mantendo o campo estrutural, que dá forma à matéria. E a matéria tem em volta dela esse campo etérico, que é eletromagnetismo. Então, todas essas ações, fotoquímica, transcomunicação instrumental, é tudo feito em cima do etérico. Tá? São vibrações que são perceptíveis aqui. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia também, eu fiz um outro levantamento. A nossa estrutura do ser humano é essa que eu mostrei agora. Físico, etérico, campo estrutural e o espírito. Para nós é essa. Então eu fiz um levantamento das visões que existem. Né? Então vou pôr aqui só para vocês terem uma ideia. Como existem visões diferentes. Né? Não vou pôr na outra para não ficar muito demorado. Mas, por exemplo, esoterismo. Trabalham com 7 corpos. A palavra é corpo, são os corpos espirituais. Para nós são campos, né? Por exemplo, uma das visões: corpo divino, corpo búdico, corpo nirvânico, corpo mental, corpo astral, duplo etérico e corpo físico. Essa é uma visão. Tá? Para nós, por exemplo, coincidiria corpo físico, corpo etérico. E o astral e o mental seria o campo estrutural, porque o astral está ligado às emoções, né?
e o mental é o mental. Então até aqui seria igual. Entendeu? O que vem depois é que é diferente. Outra visão também do esoterismo: corpo átomo, corpo dúbico, mental superior, mental inferior, corpo astral, duplo etérico e corpo físico. Essa aqui já pegou mais um corpo ainda, porque ele separou o mental inferior e superior, que entra dentro do campo estrutural. Nós é mental, ele é mental. Só ficou faltando o dúbico e o átomo, tá certo? E no espiritismo? No espiritismo, pegamos 3 visões aqui. Do Jorge Andréa, que ele tem uma visão que ele passa. Então vamos lá. A maneira dele entender a mesma estrutura. Começa lá, o primeiro corpo lá, que é o divino, né, o átomo. Para ele é o inconsciente puro. Depois, o inconsciente passado ou arcaico. Depois, o inconsciente atual. O corpo mental. Psicossoma ou perispírito. Duplo etérico e corpo físico. Então ele tem uma visão que é do espiritismo, mas já é uma inovação, porque Kardec não aceita isso, dessa forma que eu vou mostrar agora para vocês, né? Depois, André Luiz, nos livros do André Luiz, o que ele tem? O espírito, que é o nosso, começa no espírito também. Corpo mental, corpo espiritual ou psicossoma, duplo etérico ou biossoma, e corpo físico ou soma. Essa sequência moderna, a coisa que ele fez foi colocar o corpo mental no meio. Para nós é o corpo físico, depois o etérico, né? E ele chama depois de corpo espiritual ou psicossoma, incluindo o corpo mental e o espírito. Então a diferença é só o corpo mental para nós. E Kardec? Lá em cima, o espírito, o perispírito e o corpo físico. Kardec é a doutrina codificada assim, tá? Então eu achei interessante, eu falei, eu vou até mostrar para o pessoal passar, para que eles tenham uma ideia que o que a gente procura fazer dentro da doutrina é aproximar, né, essas visões e passar uma visão que a gente possa considerar no Umbanda. Eu torno a falar, por quê? Está dentro do Umbanda, nasceu aqui, é utilizado para entender o que é feito dentro do Umbanda, tá? E mostrar para vocês que não é uma coisa unificada, né? Não tem, são visões, interpretações. Tá? Então é dessa forma que eu passo o curso, com certeza. Ninguém está aqui para dizer que é bom da verdade, né? De forma alguma, né? É passar para vocês conselhos. Eu tenho a certeza que quem entender o que a gente está passando vai conseguir fazer as coisas com muito mais segurança, com certeza. Tá? Rapidamente, né, que eu me atrasou um pouquinho para variar. Eu quero falar rapidamente para vocês, eu já falei, interações, das interações. Porque daí a semana que vem, eu separo, foram 4 aulas, vamos ver mais 4 aulas agora. Né? Então a partir de agora, a segunda parte do curso, a gente vai se voltar mesmo para a doutrina. Os 7 reis, formação do planeta, as vibrações e tal. Vamos parar essa parte chata aqui, né? É meio cansativa. Interações. Então você tem o físico, o etérico e o estrutural. Como é que a gente se relaciona, interage com o mundo ao redor da gente, com as outras pessoas, né? De que forma? Então eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o que é uma interação física? Né? Porque os falei lá falando do etérico, depende de onde vem. O que é uma interação física? Interação física é quando um contato. Teve contato, eu estou interagindo ou com um objeto ou com uma pessoa fisicamente. Tá? O que mais? Outro exemplo de interação física. Os odores. Né? Tem que vir aqui, eu tenho que sentir as moléculas, eu tenho que encostar no meu corpo. Tá? O que mais? A visão ainda não, a visão é etérica. Paladar. Eu separei alguns exemplos. Os alimentos, bebida, tudo isso é físico, é contato físico. Uma coisa que muita gente tem dúvida, que eu pus aqui, o som. O som. O som é físico. Por que o som é físico? Não é vibração do ar. O ar não tem que vibrar no meu tímpano. Então, o som é uma interação física. Quando você ouve uma música, quando toca tabaco,
nós consideramos como uma interação física. Ou seja, para nós que somos encarnados, é uma coisa forte, porque pega na matéria. Tudo aquilo que pega na matéria é mais intenso, para nós que somos encarnados. Tá? Então, isso tudo que eu falei são interações físicas. Etéricas. Vou pegar alguns exemplos. Né? Como é que você interage com uma outra pessoa, com os objetos, etericamente? É tudo aquilo que age à distância. Não tem contato físico. Tá? Então, por exemplo, eu comentei da bioeletricidade, a aula. Então, quando você tem uma aula, o passe magnético, né, que é assim que chama lá no catecismo, né, os fluidos da pessoa com outra pessoa, né, nós trabalhamos no campo etérico. Tá? O que mais? Que o Edgar comentou. A luz. A luz, para nós, é um tratamento etérico. É uma interação etérica. Então, eu vou pôr aqui, ó, luz. Aqui é o quê? Cromoterapia. Cromoterapia, então, vai agir aonde? No etérico. Para nós. Isso é uma onda. Eu jurei, tudo aquilo que é considerado na linguagem espírita fluidoterapia, passe, é uma ação, uma interação etérica. Então temos o físico, o etérico e aqui o estrutural. Que tipo de interação é? O estrutural da onde? Da dimensão espiritual. Exatamente. Uma oração, uma prece, ação mediúnica do espírito, chegar no médico, se aproximar, é uma interação estrutural. Eu sei, mental e emocional. O mantra é música. É aqui, ó, no físico. Tudo que é música, som, eu digo música não, desculpa, som, vibração, bate no teu tímpano, então é físico, é aqui em cima. Ele reflete tudo, não resta dúvida. Você vai ouvir uma música, a música vai atingir o físico, então ela age no teu físico, no etérico e no estrutural. É uma troca ali. O mantra precisa ser pronunciado. Ah, você diz mental, é uma prece, uma oração. Você falou um mantra só amigo de pensamento, né? Também, pode ser, pode ser. É todo o processo mental é aqui então, é o estrutural, tá? Isso aqui é interessante para que a gente possa depois entender as várias formas de trabalhos que você pode fazer com os 7 tipos de vibrações que nós trabalhamos. Cada reino vai ter a sua parte física, a sua parte etérica e a sua parte estrutural. Nós vamos ter os 3 tipos de interação. Então a gente vai trabalhar com isso. Eu comentei uma técnica que está sendo usada aqui, que é o arapé, que vai começar a abrir para as pessoas, ela vai agir no etérico. Ou seja, não há contato físico, e é lógico que é o estrutural também, porque está dentro do terreno do Umbanda, vai ter preces, né? Então a gente vai estar trabalhando no estrutural e no físico, mas a principal interação é o etérico, ou seja, é como se fosse uma fluidoterapia, não, é uma fluidoterapia, né? Um passe magnético, só que em cima da doutrina, dos 7 reinos, 7 tipos diferentes de fluidos, vamos dizer assim. Eu vou tornar a falar mais quando eu falar dos reinos, tá bom? Hoje a aula era para falar sobre isso, campo etérico, campo físico, campo estrutural. Eu falei também daqui, ó, esqueci do estrutural, eu gosto de fazer minhas anotações para não esquecer. A telepatia. A telepatia está aqui, ó. Não é a onda eletromagnética, não, é aqui, ó. Tá? O corpo causal, as ações do corpo causal também são estruturais. Qual o critério do causal que a gente não usa aqui, né? Qual que seria o corpo causal? Ele vem depois. Esse seria o espírito. O causal já é o próprio espírito, não é? Não, ele é em cima das crenças. Sim, mas ele dentro dessa estrutura de 7 corpos, Então, eu acho que ele está depois do mental, do astral. De cabeça eu não sei assim ao certo, mas ele está, acho que é 4 ou 5. O causal é aquilo que você é a causa de tudo, não é isso? Então ele está acima, ele está tendo mental e emocional, o astral. Na realidade é mais um corpo que é criado pelo seu mental a partir de uma impressão que você tem. Aí já é uma outra visão, né? E esse é um dos meus, particularmente um dos meus problemas com tratamentos de cura. Quando eu vou fazer a cura, eu normalmente absorvo muito o problema ou o galho da pessoa que está lá. Entendeu? Aí é uma outra. Passar para o corpo causal. A partir daí eu. Mas você diz que se a pessoa é o quê? Você se impressiona
mentalmente, emocionalmente, é uma questão de fluido, de energia. É uma questão de energia. Mas aí você, com o campo estrutural, você trabalha bem, você pode ficar sossegado. É isso que eu estou falando. O campo estrutural também, você cria defesas. Para criar defesas também. É lógico, você cria defesas sobre você. Então você também vai se proteger com isso. Tá bom? Bom, eu acho que por hoje, nessa aula, era o que eu queria falar para vocês. A partir da semana que vem, a gente vai entrar então já na mais próxima doutrina. Vamos falar da formação do planeta, dos reinos, das vibrações, dos orixás, tá? Do trabalho do Pedro Ferreira, a última aula dos Exus. Então já está, agora, a partir de agora já é uma coisa mais próxima da Umbanda, vamos dizer assim, né? Essas 4 aulas foram para preparar vocês para poder entender daqui para frente o que tem, tá bom? Vamos ouvir então o ponto do Oxalá, você liga aí para mim, Celso? Para a gente poder encerrar nossa aula de hoje. Só apertar. Obrigado, meu Pai, que bom. As voltas do meu abraço, passos de luz e som. Pai, Oxalá, eu sei que estás em mim, as cores da ilusão. Nessa hora de esperança, pra ser livre com amor, será tudo sem criança, abençoe a todos nós, nossos pais, nossos avós, nossos filhos e parentes, nossas vidas carentes. Pai, Oxalá, és tudo na criação, ao teu poder amar, pura vida tua mão. És agora teu amor, nessa hora de esperança, pra ser livre com amor, será tudo sem criança, me abençoe a todos nós, nossos pais, nossos avós, nossos filhos e parentes, nossas vidas carentes. Pai, Oxalá, és tudo na criação, ao teu poder, Encerramos com o Pai Oxalá então, né? Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? A semana que vem a gente continua então.